Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos e alunas do curso de pós-graduação Lato Sensu Gestão da Educação à Distância do campus do Instituto Federal de Rondônia, campus Porto Velho, Zona Norte. Eu sou a professora Thelma Fortes Medeiros e seja muito bem-vinda em mais uma aula. Agora eu vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher de estatura média, cabelos longos, estou usando óculos, eu uso aparelho, estou com uma blusa listrada, colorida, uma calça rosa clara, e uma sandália na tonalidade marrom. Meu sinal na comunidade de surda é Thelma. Ao fundo eu tenho uma parede branca com pontos que se interligam e uma frase na cor verde, EAD, mudando realidade. Alunos e alunas, seja bem-vindo à nossa quarta aula da disciplina de Gestão da Educação à Distância. E nessa nossa aula nós vamos estudar principalmente sobre ferramentas e modelos da gestão da EAD. Chegamos na nossa quarta aula. Essa disciplina cheia de informações necessárias para você, aluno e aluna, atuar, no processo de planejamento, implantação, oferta, operacionalização e avaliação de um curso EAD. Isso é uma disciplina que traz elementos importantes para que você perceba as diversas situações e os elementos que compõem um processo de oferta da EAD. Isso é a gestão da educação à distância. Vamos conhecer a nossa aula hoje, o que nós vamos trabalhar? E o que vamos estudar nessa nossa unidade, na quarta unidade, nós vamos estudar principalmente sobre os modelos de gestão da educação à distância e as ferramentas de apoio à gestão da educação à distância. Esses dois elementos compõem o encerramento da nossa disciplina. Então, a gente compreender sobre os modelos e essas ferramentas que estão ligadas diretamente à nossa ação de gestor. O planejamento da educação à distância deve ser um processo multidisciplinar, coeso, onde todos os atores, as pessoas envolvidas, devem ter a consideração no perfil do público, os objetivos estabelecidos e as condições concretas de oferta. Vamos dar uma parada aqui. O que quer dizer eu pensar no perfil do público? O que quer dizer eu pensar nos objetivos estabelecidos? E o que quer dizer eu pensar nessas condições concretas? Então, percebam que lá no AVA a gente tem esses elementos que complementam essa ideia. Qual é o meu público? É um público que dispõe de elementos de autonomia, de disciplina, de uma capacidade de ser um gestor da sua aprendizagem? Quais são os objetivos estabelecidos para aquele curso? E isso deve estar muito claro e muito explícito nos meus tratados pedagógicos e organizacionais. E as situações concretas de realização. Muitas vezes algumas instituições querem fazer uma oferta de curso, mas não dispõem de algumas ferramentas necessárias para que seja uma oferta apropriada, de excelência e de qualidade. E isso vai gerar o quê? Um descrédito perante a opinião pública, a comunidade, a sociedade como um todo. Então, é necessário que, dentro dessa perspectiva de um bom desempenho de uma oferta de um curso EAD, essas demandas elas vão estar sempre ligadas à gestão, ao planejamento, à organização e à produção em si da educação à distância. Ou seja, nesse momento que torna-se necessário a atuação desse gestor, porque ele vai pensar tanto no desenvolvimento e na avaliação de todo o processo, sobretudo os aspectos tecnológicos, pedagógicos e acadêmicos na EAD.
Então, a gente percebe que há uma necessidade de se fazer constantemente essa avaliação dessa oferta. Constantemente tem que ser revisto toda essa oferta. De um curso para o outro, de uma oferta de uma turma para outra, é necessária a avaliação. Onde foi que não foi, onde que não atingimos a meta, onde que enfrentamos determinada situação desafiadora e o que fizemos para resolver? Então, são esses pontos de avaliação em que a gente vai ponderar e vai pensar enquanto equipe gestora. E aí a gente não está falando somente desse gestor, como a pessoa que está na linha de frente, mas de toda a equipe, como nós trabalhamos, né, no decorrer da disciplina, que não estamos trabalhando com grupos isolados, nós estamos trabalhando com equipes que se complementam, onde cada um contribui com o trabalho do outro. E é nesse processo integrado, coeso, organizado, que a gente persegue uma oferta de qualidade, né, de um curso EAD. E para o gestor que está na linha de frente, sendo ali a grande pessoa que está conduzindo toda essa organização, ele tem que ter isso muito bem claro, tem que ter muito bem explícito, que as contribuições, né, de cada um são importantes nesse processo. Então, a gente percebe que há alguns pilares, né, que sustentam, né, essa gestão da EAD, que são eles, a gestão administrativa, estrutural e pedagógica. Agora nós vamos ver sobre a gestão administrativa. Ou seja, é preciso viabilizar a implementação, né, da EAD, delegar papéis estratégicos a todos os liderados, a todos os membros da equipe, definir um projeto pedagógico, tem que estar muito bem claro para o gestor administrativo. E dentro dessa perspectiva também há de se pensar na questão dos aspectos tanto financeiros quanto administrativos, de gerir todo o processo pedagógico. Já na gestão estrutural, como a gente estudou, a importância de se ter uma cultura organizacional, os ambientes virtuais de aprendizado, ele tem que ser leves, tranquilos, fáceis de domínio, fáceis de conseguir toda a equipe, tanto o professor, aluno, todos gerirem esse ambiente virtual e ter uma forma dele ser muito adaptado, ser muito tranquilo. E assim, a gente vê que em diversas instituições, constantemente eles ficam atualizando o ambiente virtual de aprendizagem. Por quê? Porque todos os dias surge uma nova tecnologia, uma nova ferramenta que contribui para, né, o aprendizado, né, para essa oferta ser mais eficaz, atingir, de certa forma, muito mais os alunos, né, do que o planejado. Então, constantemente há necessidade de fazer essas atualizações nos ambientes virtuais. Ainda é necessário pensar nessa questão de armazenamento em nuvem, é um aspecto estrutural. De repente, deu um bug aí, perdeu-se tudo. Como assim? Perdeu tudo? A gente tem que se pensar também nessa questão estrutural e de que forma que esse ambiente, ele comunica com o público, ou seja, como que o público se sente dentro desse AVA, dentro dessa sala de aula, dentro desse ambiente, dessa oferta. Por quê? Porque se há um AVA, um Moodle, uma oferta com uma ferramenta específica que é de difícil acesso, difícil compreensão, ele não traz muita clareza na sua organização, tem que se pensar, porque ele tem que ser claro, explícito e muito bem organizado. E assim a gente compreende da importância dessa perspectiva administrativa e estrutural. Agora vamos ver sobre a perspectiva pedagógica. O terceiro pilar da gestão em EAD consiste na gestão pedagógica. E esse elemento ele é extremamente importante, por quê? Porque é onde a entrega de todo o planejamento, de toda a organização, ela ocorre. É no momento em que a gente vai pensar, sobretudo, no tempo do time, né, que está ali organizando no preparativo dessa organização desse curso.
A realização de feedbacks constantes para os professores é importante, para os professores terem uma noção, uma ideia de como está sendo essa oferta de cada módulo, de cada disciplina. A avaliação contínua do desempenho da equipe é necessário. A análise da qualidade desse conteúdo transmitido em aula. Isso é importante. Por quê? Porque são conteúdos desafiadores, conteúdos que proporcionam uma melhor aprendizagem, são conteúdos que agregam conhecimentos e valores para os alunos que estão estudando. A aplicação de métodos que potencialize, sobretudo, a interatividade dos alunos, né, no campo do ambiente virtual de aprendizagem. A inserção de recursos e estratégias que fortaleçam os laços entre professores e estudantes. Isso é importante. Não se trata somente de um curso a ser ofertado e o aluno e a máquina, mas tem-se essa interatividade que é necessária entre o professor e alunos, alunos e alunos, professores e professores, porque é nesse processo dialético, de interação, que a gente vai conseguir fortalecer os laços e, a partir da experiência de cada um, tanto aluno como professor, vai proporcionar um avanço, né, a partir das avaliações, um avanço nesse curso, porque a gente vai conseguir subtrair os elementos, trazer os elementos importantes e necessários para serem reformulados ou se continuam ou não. A capacidade de solucionar conflitos que geram, né, durante todo esse processo, acompanhar tendências e novidades, né, no setor, analisar suas aplicabilidades e adotá-las caso elas tragam resultados positivos, resultados que agregam realmente positivamente a toda a equipe, a todos a oferta do curso. Alinhar, né, os interesses, valores, missão da instituição ao quê? À lei, aos professores e alunos. Então, todos, né, há um conjunto, né, nessa oferta. Então, se a gente não pensar pedagogicamente que há diversos componentes desde o período do planejamento dessa organização até a entrega do produto para o aluno que está lá, né, aguardando esse curso, essa oferta desse módulo, essa oferta dessa disciplina, desse curso como um todo, isso tudo tem que passar como um processo de interconexão, um processo que vai interligando cada elemento até chegar lá na ponta que é aí para você, aluno. Isso não é diferente com o nosso curso, né? O nosso curso, ele vem pensando em toda essa perspectiva, a avaliação, a interatividade aluno-professor, e isso faz com que nós estejamos sempre tentando aprimorar, melhorar a nossa prática. Isso é extremamente importante e necessário em uma oferta de um curso à distância. E assim, você, com o próprio curso que você está estudando, com o curso que você está aprendendo, você está percebendo algumas dimensões, alguns elementos estudados aqui nessa disciplina que você diz, olha, está no caminho certo, olha, tem que melhorar aqui. Você mesmo faz a sua avaliação da oferta do curso e também a sua autoavaliação enquanto aluno pertinente nesse curso, porque a avaliação ela não se dá só, ela não é unilateral, né? A avaliação ela sempre vai ser dos dois lados, né? Tanto de quem oferece quanto de quem recebe, como ele devolve esse conhecimento e essa informação que é transmitida a ele, esse conhecimento que é todo difundido dentro das aulas. E aqui a gente vai trabalhar algumas principais ferramentas, né? Quais são essas principais ferramentas, né, que proporcionam uma educação à distância? A gente tem alguns modelos, né, diferentes. O Google Classroom, que permite a realização de aulas via Google Meet, né? E conta com alguns recursos para ajudar na compreensão do conteúdo. Então, essa ferramenta ela foi muito utilizada no período da pandemia. Então, com certeza, a empresa do Google, né, aprimorou cada vez mais a sua organização, que possibilitou, né, as aulas interativas via Google Meet, que foi muito utilizada, né, durante todo um período da pandemia e que hoje ainda continua. Nós temos também uma outra ferramenta, Udemy, que oferece cursos online
onde, além de incorporar projetos e questionários, ela proporciona também as aulas, né? É possível se ter, se eu quero aplicar um questionário, se eu quero desenvolver um projeto, eu tenho essa ferramenta como, por exemplo, um projeto que vai ser desenvolvido em 2, 3 países. Então, essa ferramenta agrega todas as etapas, todas as possibilidades de serem desenvolvidos. Nós temos também a ferramenta EAD Box, ela tem justamente a função de hospedar, gerenciar e vender cursos online personalizados. Né? A gente tem a Hotmart, tem outros e outros modelos de ferramentas de educação à distância. E nós temos o Moodle, né? O Moodle que é para empresas, para professores, para alunos e cursos livres, que é o que nós utilizamos aqui no Instituto Federal de Rondônia. Ainda uma ferramenta muito importante que a nossa instituição, o IFRO, adquiriu, que foram as bibliotecas virtuais. A gente tem hoje a Minha Biblioteca, que possibilita o quê? O acesso e baixar os materiais didáticos e paradidáticos de todos os cursos, como apostilas, livros, textos, artigos e exercícios. E é uma ferramenta que vocês estão fazendo uso, né? Hoje é algo que é uma realidade para nós. Os nossos conteúdos multimídias, que são inúmeros, né? São imensos. A gente tem aí a rede do YouTube, a rede do Telegram, a rede que proporciona aí essas informações, esse compartilhamento de recursos multimídias, e elas conseguem atender as diferentes necessidades do aluno, oferecendo uma diversidade de técnicas de educação. Inclusive até vídeos, áudios, podcasts, né? Ferramentas diversas que vieram justamente para complementar esse ensino à distância. Claro que com essa experiência nada agradável que nós tivemos com a pandemia, ela se acelerou muito mais a produção dessas ferramentas, né? Porque havia uma grande urgência, uma grande necessidade de se trabalhar, de se continuar as ações, as atividades e tudo. Não diferente a EAD, né, o ensino à distância, que já estava caminhando, ela ganhou essas ferramentas e hoje é necessário fazer uso delas, porque potencializa cada vez mais o aprendizado, potencializa cada vez mais as interações e potencializa cada vez mais a democratização de acesso do conhecimento. Essa é uma das grandes importâncias, né? Porque a gente tem a EAD, onde não existe, né, cursos EADs, onde às vezes não existe uma instituição em formato físico para ser ofertada. Então, isso, de certa forma, é uma grande contribuição dessa modalidade de ensino a todo esse Brasil, né, que tem as suas diferenças regionais, diferenças de tecnologias, de aquisição de todas essas estruturas. Então, a EAD, para mim, tem essa função de democratizar conhecimento. Isso é importante. Agora, vamos trabalhar especificamente essa ferramenta que é conhecida por todos nós, que é o Moodle. Então, né, o Moodle é uma ferramenta que nós temos aí no nosso ambiente virtual e ela proporciona o quê? É uma ferramenta que podemos utilizar fóruns, né? E a função do fórum é para toda aquela comunidade ali naquele ambiente possa discutir, possa se comunicar, possa conversar, possa compartilhar conhecimentos. Nós temos também aproveitar ou contribuir para a biblioteca, né? A Mediateca do Moodle, que existe também. Criar um ambiente de network, que é importante, né? Onde as relações, as inter-relações, elas vão acontecendo, porque ele tem diversas ferramentas, né, que favorecem. Por exemplo, a Wiki que está no Moodle, ela é uma ferramenta de construção coletiva, né? Fazer um glossário é uma ferramenta de construção coletiva, onde um colega coloca lá uma ideia, um conceito, e a gente vai, né, aprimorar e vai contribuir com o meu aprendizado. O chat, nós temos o chat, né, para conversar com professores, palestrantes e colegas, que é uma ferramenta que aproxima. Analisar e acompanhar o seu progresso, né, e planejar sua formatura EAD, entre outros. E a gente ainda tem
provas online, né? Ainda temos assim, a capacidade de desenvolver, aplicar questionários, lição, ferramentas que são extremamente importantes para acompanhamento do progresso da aprendizagem do aluno. E isso se dá por meio de ferramentas específicas que estão disponíveis no Moodle, né? Isso faz com que você, aluno e aluna, aproveite e use essa ferramenta, que é um modelo, né, uma ferramenta de suporte para a gestão da educação à distância, e aí a gente pode realmente pensar em aprimoramento, em trazer algumas questões que podem contribuir. Então, a gente ainda tem, né, especificamente esses fóruns, ele tem esse objetivo, né, o debate e discussão de temas específicos que o professor da disciplina do módulo propõe. Ele também gerencia notas e avaliações. Gamificação é importante, porque a gamificação estimula o engajamento dos estudantes através dos games, dos jogos que estão disponíveis lá. Disponibilizar conteúdos em diversas mídias. A gente consegue baixar vídeos, podcasts, né, inserir no Moodle. Nós podemos fazer a nossa biblioteca através do glossário, como conteúdo extra. Isso tudo é importante. Fazer webconferência para palestras, exposição de conteúdos ou apenas sanar dúvidas. Podemos também ainda preencher, né, um diário destacando pontos cruciais da aula e da participação dos alunos. Ou seja, o Moodle é uma ferramenta riquíssima de gestão da EAD, né? Uma ferramenta que possibilita para você, gestor, pensar desde, né, nessa oferta de um curso, oferta de uma entrega de um curso para a comunidade, e ela possibilita, sem dúvida, todas essas dimensões, né, que a EAD propõe. E é muito inteligente, né? Alguém que pensou nessa proposta e está constantemente adaptando, atualizando dentro da necessidade de uma comunidade que faz uso e um bom uso dela. Isso é importante. Por fim, a gente deixa como mensagem, né, da nossa disciplina de gestão da educação à distância, que a educação à distância, pensam bem, a educação EAD, a educação é à distância, na medida em que a sociedade se conecta mais. Então, hoje nós temos uma sociedade muito conectada, né, muito interligada. Ela utiliza mais os mesmos ambientes virtuais. Então, ela vai ter muito acesso a esses ambientes de acesso à informação e também para compartilhamento de discussões e experiências. Ou seja, a EAD, além de proporcionar um aperfeiçoamento, um aprendizado, ela também compartilha ideias, discussões, temas, conteúdos e debates que são necessários para a formação, né, do cidadão, da cidadã. E com isso a gente conclui a nossa quarta aula, a nossa quarta unidade da nossa disciplina de gestão da educação à distância. Muito obrigada, façam um bom proveito da disciplina e usem-a. Use bastante, de forma muito eficaz no seu processo de organização da sua educação à distância. Até mais! Educação à distância, mudando realidades.